E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui alguns trechos do vídeo do Nick Strength and Power. Nesse vídeo aqui ele destacou bastante os brasileiros e fez alguns comentários sobre o Rafael Brandão que eu acho que vocês vão achar interessante. Ele comentou também sobre o Ramon, mas aqui o que eu vou dar uma atenção maior são nos comentários que ele fez em relação ao Brandão. Como vocês viram na capa e no título, parece que ele tá tendo essa impressão que o Brandão tá um pouco atrasado. Mas bora lá, bora ver o que ele comentou aqui. A couple of interesting stories for you guys today. The first few stories are actually all about the Brazilians competing in the Arnold Classic because they're really taking over this lineup in terms of really impressive updates and being some of the favorites to be top three. And then in Classic Physique, Ramon Na Classic Physique, o Ramon é is obviamente obviously the defending champion. He's the favorite to win o campeão atual. Isso aqui deu pra entender tranquilo. that thing. But first, I want to talk about Rafael Brandão. We got a couple new updates today of Rafael from his coach, Tá traduzindo errado o nome do Rafael, mas não interfere muito. Neil Yoda Hill. They're both most musculars. And again, the observation here is Rafael looks a lot bigger than usual. And again, this has been kind of the criticism of Rafael throughout his career is when he's competing in a bigger lineup like the Olympia or a bigger level show, he tends to get overlooked. He tends to get lost in the mix, and the main criticism has been he needs more size. He's just a little bit too small, and he kind of gets overlooked for that reason. He's got a great physique. He's very aesthetic. He usually comes in really good condition, but just a little bit too small has been the main picking point on him. And what we saw from Rafael in this past offseason, in a pretty extended hiatus, about over a year since we saw him compete, was, I think, arguably the biggest he's ever been in the offseason, or the biggest I ever remember seeing him in the offseason. Some of those offseason pictures were pretty freaky. I mean, he obviously dedicated a lot of time and made that his goal. Isso foi algo que todo mundo percebeu. O Brandão realmente se dedicou no off-season e teve uma grande melhora no quesito de massa muscular. E aparentemente é algo que ele tá mantendo, né? Isso é algo que o Nick aqui tá percebendo também. É algo que parece que o Brandão realmente tá conseguindo manter a sua massa muscular. O Brandão geralmente ele consegue ter um peso grande assim no off-season. Ele geralmente ganha bastante peso no off-season, só que chega na época de competição, faltando ali 3, 4 semanas, é quando a gente vê o Brandão realmente perder muito daquela massa que ele aparentava ter, né? Essa é a impressão que eu tenho, tá? Geralmente nas últimas 4 semanas ali, eu vejo tipo o físico do Brandão decair muito no sentido de massa muscular. Isso quando ele fazia as preparações com o Chris Aceto, talvez não era a melhor combinação, né? Os dois talvez não tinham dado tão certo por esse quesito. Posso estar falando merda, mas a minha impressão é que o Brandão realmente tinha um ganho de massa muscular bom, mas ele não conseguia manter isso, ele não conseguia trazer isso para o palco na hora de secar. E aparentemente ele tá mantendo muito melhor. Isso que a gente, pelo menos é isso que aparenta, né? Vamos ver o que vai realmente acontecer no Arnold Classic desse ano. And took note of that point of criticism was, put on more size, and that looks like is what he did. And now that we see him now at, pretty much 1 week out here, it looks like he's held on to quite a bit of that size going into the show. And I think the main question is going to be, because obviously he did put on size, the question is going to be, did he sacrifice any conditioning in doing so? I think he does look significantly bigger. I mean, you look at these most musculars, you look at his legs, which I think is another big point where you can notice some real difference. I mean, you can see the fullness in the upper body, but his legs previously were kind of a weaker point for him. Now, as pernas do Brandão eram um ponto fraco para ele? Cara, eu não sei de onde que o Nick tá tirando isso. A gente que acompanha o Rafa sabe que as pernas dele sempre foram um ponto forte, então realmente eu não entendi esse comentário, porque todo mundo que acompanha o Rafa percebe isso, né? Desde o começo da sua carreira, o ponto mais forte, mais destacado do seu físico sempre foram as pernas. E a corrida do Rafael Brandão por muito tempo foi justamente para conseguir deixar o seu corpo proporcional à parte de baixo. Ele sempre buscava colocar mais e mais volume na parte de cima para equilibrar com as pernas. E o Nick fazer esse comentário aqui de que as pernas dele eram um ponto fraco anteriormente, eu acho que não faz sentido. Now they look pretty strong. I think there's a very noticeable size increase in his lower body. And while they do look bigger, I think this again is kind of my concern about will he sacrifice any conditioning, because when I saw these updates of his legs, my first thought was, well, yeah, his quads are separated. But like when we saw the updates from Samson and Hottie, they've got like cross-striated quads. So not only the up and down lines, but the horizontal lines. That's what I mean. Aqui ele está criticando a falta de estriações no sentido horizontal aqui do vasto lateral e na perna do Rafael.
Ele tá falando que existem esses detalhes verticais aqui nas pernas do Rafael Brandão, mas não tem os detalhes horizontais, que são essas fibras aqui, ó, que a gente vê no vasto medial do rádio, no vasto lateral e tal. Não faz tanto sentido. A gente vê que existe uma característica genética de muitos atletas, que é quando eles estão com o joelho não totalmente esticado, ou seja, o joelho está um pouco flexionado, às vezes tende a aparecer mais cortes na vertical mesmo. Quando o cara fecha, ele trava, deixa o joelho reto, as marcações aparecem. Isso é algo que acontece muito com o Brandão. A gente vê isso aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo aqui do Brandão, tá vendo? Aqui você vê que ele tá com o joelho travado, o joelho reto, e as fibras aparecem. Então eu acho que é uma questão de contração muscular. Não é necessariamente porque o Brandão não tá tão seco e tal. Eu acho que é realmente um posicionamento ali. Olha isso aqui, ó. Quando o Brandão trava. Isso aqui é algo que, na minha opinião, não reflete necessariamente o condicionamento do Brandão. Você acaba engajando um pouco mais o vasto medial, você sente um pouco do teu sartório aqui e tal, porque é um tipo de contração diferente, né? Quando você trava o joelho, você sente bastante aqui o vasto lateral. E quem tem já um desenvolvimento muito grande, você percebe as fibras simplesmente de contração muscular. Eu acho que não tem nada a ver com o condicionamento em si do Rafa. Mas foi só uma breve explicação minha aqui sobre o que eu acredito que seja, né? I mean, when I say cross-striated, and you really only see vertical separation in Raphael's legs. And you don't really see a whole lot of vascularity either. And again, that could be, as his coach noted, it's time to add carbs, so he could just be kind of flat right now. But he doesn't really seem to have that dry, grainy look to his quads, like we see from, Samson and Hunt. E aqui nesse vídeo específico que ele mostrou do Brandão contra o Had, não faz muito sentido essa comparação, justamente porque aqui do Brandão é após um treino de perna, então é óbvio que o pump vai tirar um pouco do detalhe muscular, você querer que o músculo mantenha a mesma qualidade, o mesmo aspecto duro, cravado, sabe, aquele detalhe muscular com o pump, cara, não vai acontecer, porque justamente tem um volume de sangue muito maior ali, então ele tá falando merda aqui, talvez ele não saiba, né, talvez ele não saiba que nesse vídeo aqui o Brandão tava fazendo um treino de perna, foi após um treino de perna, mas realmente não tem muito sentido fazer essa comparação. Então, sim, ele não vai ter o mesmo detalhamento que o Had. Não tem como, é impossível. And then if you go back over to the most muscular, and again, to give some credit here to Antoine Vaillant, I saw pretty much the same most muscular pose from Antoine today, like almost the same angle. And if you put it side by side with Raphael's most muscular, I think you can see some noticeable differences in conditioning. I mean, you look at Antoine, and you can see, these really deep striations in the shoulders, the vascularity. Ele estava comparando com o Antoine, que na visão dele tem um condicionamento superior. E realmente, cara, você consegue ver ali os ombros dele com um detalhamento maior, tem uma aparência de densidade muscular um pouco superior. É um volume também menor, né? A gente observa que o Brandão, por esse ângulo aqui, por essa foto, aparenta ter um volume maior. Só que também tem uma diferença nas poses aqui. Se você observar, olha a posição do pescoço do Antoine ali. Ele tá com o pescoço meio reto, trapézio totalmente forçando ali, sabe aquela pose do Dexter Jackson? Então ele tá fazendo exatamente essa pose para destacar mais os trapézios, enquanto o Brandão tá fazendo uma pose comum. Olha o ângulo que tá o pescoço dele ali. Então isso faz diferença, cara. Para quem não entende realmente de pose, não pega esses pequenos detalhes, talvez não perceba, mas é uma pose totalmente diferente. Aqui, essa pose do Antoine realmente ressalta muito mais os ombros. Eu queria ver o Brandão fazendo exatamente essa pose, para ver se o Brandão teria uma diferença tão grande assim em relação ao Antoine. Mas sim, por essa foto, claramente o Anthony tem uma qualidade muscular um pouco superior. E também um volume muscular menor, dá pra perceber isso. Honestly, between the two is about the same. You can see, I think, more striations in Antoine's pecs, and he just looks a little bit grainier. He looks a little bit harder. Then if you look at his abs, you don't really see kind of the loose skin that you can see at the bottom of Raphael's abs from Antoine. Ele tá falando dessa pelezinha aqui, ó, que sobrou no abdômen do Brandão. And I think, again, it could be attributed to lack of carbs. And once he fills out with the carbs, you wouldn't see that loose skin because his muscles would be fuller. He'd be pressing out tighter, tightening out the skin. And honestly, as I look at this, I would honestly actually say I think Antoine is more vascular too. So I think, deeper striations in the chest, deeper striations in the shoulders. Midsection looks tighter, more vascular, drier. I think Antoine. O Antoine tá muito condicionado mesmo, cara. Isso é inegável. Acho que ele vai chegar num físico muito bom nesse ano aí no Arnold. Mas honestamente, eu acho que ele não bate o Brandão, tá? Acho que a estratégia do Brandão tá bem acertada.
Eles estão fazendo no ritmo deles. E honestamente, cara, eu acho que o Brandão vai ser muito diferenciado no palco. Tudo bem, nessa pose aqui, o Anton tem mais detalhe, tem mais condicionamento, mas não sei se isso vai ser o suficiente para vencer o Rafa. Is in a lot better conditioning. So again, to give Antoine some credit here, it's just another thing I worry about with Rafael. And then we got a back lat spread from both Rafael and his Brazilian counterpart, Horse MD. And if you look at Horse MD's back lat spread compared to Rafael's, and it's I will admit, it's kind of a different angle, and it's kind of more flattering lighting for Horse's update. But you can see very little skin fold at the very bottom of his lats. Horse's lats. You can see maybe 2 slight little wrinkles at the bottom of Horse's back. Cara, aqui eu não tenho certeza, eu não posso afirmar se essa foto é recente. Se vocês souberem, cara, essa foto do Brandão, no caso, né? Não tenho certeza se é uma foto recente, mas aqui nessa pose, claramente o Horse tá tendo uma vantagem, né? Ele parece ser mais largo, tem aparentemente uma condição de pele um pouco superior também, mas a gente tem que levar em consideração que isso aqui são fotos de ângulos diferentes, câmeras diferentes, filtros diferentes, né? Eu acho que o Horse tá usando alguma coisinha ali, nada contra, né, Horse? Mas tá com um sharpness ali um pouco a mais e tal, um contraste. Talvez tenha algumas coisinhas ali nesse sentido. Mas sim, a gente vê aqui bastante pele do Brandão. Eu não sei se essa é uma foto recente ou não. E aqui a gente consegue ver que sim, tá sobrando pele aqui. But with Rafael, if you look at that lower back area right below the lats, you can see quite a few wrinkles, and that's loose skin. That's a sign of, either water or fat hanging out in that lower back. And that's a little bit concerning to me looking at Rafael. And especially, I do consider him to have one of the best physiques in this lineup. And I still think he's got a good shot at top 3. But I'm wondering if this pursuit of a bigger physique on stage, if maybe he did sacrifice some conditioning. But let me know what you guys think in the comments down below about how Rafael is looking in these updates. And when you put him, next to these other guys, how do you think they compare? Let me know down below. Eu acho que o Rafael tá jogando o jogo com o tempo dele e ele não vai errar. Na minha opinião, eu acho que eles vão acertar muito bem. E eu acho que tem tempo sim para fazer as manipulações necessárias para acertar o físico do Brandão a tempo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Agora bora ver o que o Nick falou sobre o Ramon. Now, another Brazilian guy that a lot of people are talking about, obviously, is Ramon Dino going into the classic physique portion of the Arnold Classic here. He's the returning defending champ. And I saw these screen grabs on Brazil Bodybuilding News from, I guess, a video that was featuring Ramon. And you can see in these updates, not only is Ramon very big, but he's clearly peeled. I mean, deep striations in the shoulders, chest, super vascular, but still really full in the upper body. Ramon's going to be very difficult to beat here. I think he looks... Cara, o Ramon tá surreal. Toda vez que eu vejo essas prints, essas fotos aí do vídeo e tal, cara, é um negócio absurdo. Como é que pode o cara ter uma densidade muscular dessa? A separação muscular, mano, o cara é muito esquisito. Com esse arredondamento muscular, cara, é gigantesco. Muito bom esse físico do Ramon, cara. Cada ano que passa, cada competição, o Ramon surpreende ainda mais, cara. Esse moleque é diferenciado. Looks phenomenal. And I think when you look at these updates, it's really hard to make an argument against him winning. As good as Urs looks, as good as... Well, actually, I can't say that because we haven't really seen much from Urs. Aqui ele falou do Urs. Traduziu pra IRS, mas é Urs. But as good as Urs is, and as good as Breon looks in the updates that we've seen from Breon, it's really hard to make an argument for anybody beating Ramon at this show. Ramon looks incredible in these updates. That's really all there is to say. And this is about a week out, super full, super vascular. I don't know how this guy makes weight for Classic Physique, honestly. Aqui ele falou, eu não sei como esse cara bate o peso para Classic Physique. O YouTube traduziu um pouquinho errado, mas foi isso que ele falou. E falar para vocês, eu também não sei como que esse cara bate o peso. Olha o volume muscular que ele tem. Mano, uma coisa muito diferenciada do Ramon, que todo mundo já falou e tal, mas é esse formato muscular, cara. É muito diferente. Ele tem uma aparência de ser um fisiculturista open. E além do arredondamento, ele tem o detalhamento também, cara. Esse moleque é diferenciado demais, mano. É muito esquisito. As big as he looks, as heavy as he gets going into the show, I don't know how he meets that weight limit because the guy looks huge. Now, another
Bom, mas para esse vídeo é basicamente isso. Espero que vocês tenham curtido. Comentem suas opiniões sobre o que o Nick comentou a respeito dos brasileiros, aí principalmente do Rafa. Tô curioso para ver o que vocês acham sobre isso. Ele basicamente disse, né, que o Rafa tá um pouco atrasado na concepção dele, até comparou com o Anton Vaillant para mostrar que o Rafa tá um pouco atrás ali e tal. Mas o que vocês acham disso? Rafael tá atrasado, o Rafael tá no momento certo ali, tá tudo andando como deveria andar. O que vocês acham disso? Se inscrevam no canal se não for inscrito, deixe o seu like e é isso aí. Até o próximo vídeo.